In the digital jungle where bodies come alive, I tuned into a podcast, never thought I'd survive. As the host with a voice so pristine, spreading knowledge and insight like a futuristic dream. Bom dia, Rui Canela. Bom dia. Bom dia, muito obrigada por estar aqui connosco. Vamos hoje conversar sobre a inteligência artificial e o design. Duas áreas muito interessantes. Acho que não vamos tentar que seja meia hora, mas teríamos aqui vários episódios sobre este. Sim, é verdade. Então, eu começaria aqui com uma reflexão. Eu encontrei aqui uma frase de Alina Wheeler e gostaria que a comentasse. Ela diz o seguinte: design é a inteligência tornada visível. É verdade, isto é mesmo assim? O design torna a nossa inteligência visível? Também as definições são um exercício de inteligência. As boas definições. São um exercício de síntese, tal como o design. O design é um exercício de inteligência e de síntese. Há uma frase da Agostina, num conto Tempo para Sonhar, acho que de memória, em que ela diz que a simplicidade é um aspecto superficial da complexidade. É a síntese de uma estrutura difícil. E o design é essa síntese de uma estrutura difícil, essencialmente. Portanto, há várias definições. Há a ligação entre a criatividade e a inovação. Nós falamos muito de processo. Um processo, uma metodologia, um processo consciente de passar de uma ideia à sua concretização. Portanto, o design é uma maneira de resolver problemas, essencialmente. E todos os tipos de problemas. É uma metodologia dinâmica e tem evoluído ao longo do tempo. Não só na questão dos objetos, mas também de serviços. Portanto, muitas vezes não é visível. A Wheeler dedicava-se essencialmente à definição de marcas, portanto, elementos que são naturalmente visíveis. É a ideia que nós temos do design. Exato. O design Mas é muito mais, não é? Muito mais vasto. Inclusivamente, há sempre uma preocupação da globalidade dos fenómenos, sustentabilidade, e inclusivamente através da definição multidisciplinar. Portanto, há uma série de confluências de interesses. Diz-se que o design é uma disciplina fronteira. Ok. Fronteira não no sentido geográfico de delimitação de territórios, mas, pelo contrário, de confluência. É uma zona de confluência. O que torna o design uma área fascinante e particularmente interessante nos dias de hoje. Porque, como nós sabemos, os problemas surgem em todas as áreas. O Edgar Morin falava que um dos grandes problemas era a atomização do conhecimento. O conhecimento isolado. Sim. E o design, de uma maneira geral, faz o oposto. É transdisciplinar. Ou seja, reúne uma série de disciplinas, uma série de áreas para permitir a resolução de problemas de uma maneira eficaz. O que faz com que seja fascinante. Inclusivamente, os designers devem ser, à partida, curiosos. Pois, sem dúvida. Curiosos por esta confluência, por esta reunião de várias áreas. Nesse sentido, é um território de fronteira.
Portanto, a formação de um designer exige, em primeiro lugar, curiosidade e depois tempo. Tempo. Isto leva-nos a uma série de questões, E mas criatividade, e a criatividade também tem um papel importante. a, a criatividade, como eu disse, a ligação entre a criatividade e a inovação. A criatividade aparece com base em referências. A criatividade não aparece Pois, de forma isolada, de forma ok, espontânea. certo. Portanto, o processo, nós falamos muitas vezes de processo, é um processo consciente, é um processo construído. E a criatividade é feita de, em primeiro lugar, de uma série de referências combinadas de uma forma nova. O que quer dizer que essas referências são construídas através através das viagens que nós fizemos, através dos livros que lemos, através de essa chamada memória viva. Nós temos vários tipos de memória, aquilo que nos interessa essencialmente é memória viva, aquilo que nós vivemos, particularmente as viagens que fizemos, com uma perspectiva de curiosidade, Uhum. essencialmente. E essa que nós chamamos cultura visual, que é um termo muito importante. Cultura visual é um dos termos mais equivocados neste momento. Portanto, cultura visual é o conhecimento em profundidade de uma série de temas, não em termos superficiais. Isso levanta-me aqui duas questões. Levanta-me aqui duas questões. Então, a palavra processo chamou-me a atenção, porque a palavra processo, confluência, como é que a inteligência artificial pode ajudar neste processo, nesta confluência? Bom, hum, Vai a pode, inteligência pode, artificial pode, tornar o design mais pode, inteligente? E passa a pode, expressão. pode, pode, pode. Há um dos passos deste processo que passa pela definição de um problema, do conhecimento de um problema, e a partir desse momento há vários métodos. Um dos métodos é o para conseguirmos chegar a algumas soluções minimamente disruptivas, interessantes. Uh, uh, é o brainstorming, que, de uma maneira geral, toda a gente conhece o processo de brainstorming. O processo de brainstorming. A geração de ideias. A inteligência artificial reproduz, eventualmente, e pode ser útil, na recolha e na apresentação, na sistematização de várias hipóteses que nós já usamos no brainstorming. O brainstorming, basicamente, um método de gerar ideias Sim. dentro de um processo mais vasto, fazendo o que nós chamamos julgamento suspenso, suspended judgment. Portanto, geramos ideias de uma maneira livre, espontânea, combinando ideias, fazendo inclusivamente um concurso para uma ideia louca, disparatada, que esse processo permite gerar muitas ideias, que depois, posteriormente, nós subimos o filtro e avaliamos as ideias mais interessantes. A inteligência artificial pode, nessa fase de brainstorming, não na obtenção de produto final, ou uma solução final, mas numa fase intermédia. Aí a inteligência artificial pode ser muito interessante. Não só na parte de texto, resumindo, como também na produção de imagens. Gerando rapidamente várias soluções, Uhum. várias hipóteses, que depois serão analisadas e serão trabalhadas com a metodologia do design, com o processo
de design. Portanto, pode ser muito interessante nesse aspecto. Conjugação. Pode ser. Portanto, a tecnologia faz parte e sempre fez parte do processo de design. Num segmento muito específico. Portanto, há um deslumbramento neste momento com a tecnologia, um deslumbramento. Um deslumbramento. É evidente que nós precisamos de algum distanciamento temporal, que não temos, porque há um ritmo de desenvolvimento relativamente à inteligência artificial. Já agora, recordo-me que uma das gurus da inteligência artificial, a Kate Crawford, refere que nem é inteligente, nem é artificial. Que é curioso. Sem dúvida. Porque, em primeiro lugar, não é autónoma, depende do trabalho humano, depende, há um processo de aprendizagem automático, Claro, mas depende de muito trabalho humano, sem dúvida, sem dúvida. continua, e não é autónoma, portanto, não é inteligência. Aliás, as pessoas da área não falam em inteligência artificial, falam noutros termos, mas em termos de entendimento, em termos de entendimento é mais interessante falarmos de inteligência artificial. Portanto, este deslumbramento o design não tem. Não tem porque está habituado a reunir várias componentes hum, num processo muito global. O que quer dizer que a inteligência artificial não vai tornar o design mais inteligente, porque a atitude de análise e de resolução de problemas do design já é inteligente. Pode ajudar, Sem naturalmente. dúvida. Nós não paramos a evolução, nem queremos parar a evolução tecnológica, não queremos fazer aquilo que, no caso da fotografia, o Baudelaire, que era muito interessante, uma pessoa muito interessante, que é fascinante, mas referiu que a fotografia, na altura que surgiu, que era um nicho, desprezou completamente a fotografia, e referiu que a fotografia era um nicho para pintores frustrados. Não tem. Ora, ora, este comentário ficou logo datado, naturalmente, portanto, nós não queremos, não podemos parar a evolução, nem queremos, Claro, nem queremos. O que precisamos é ter um espírito crítico, pensamento crítico, que é dos pontos transversais dos objetivos do design. É o pensamento crítico sobre os claro. fenómenos. Portanto, é essa atitude crítica que nós devemos ter perante a inteligência artificial Deixa- no processo do Deixa-me só, design. deixa-me só recuperar um tema do qual falou. É a questão da criatividade, porque discute-se muito, porque a inteligência artificial não é criativa, mas um dia pode ser. Eu pergunto-lhe assim de uma forma direta: vocês estão assustados com esta questão da criatividade? Nada, Nada, não. nada, porque de uma maneira geral, nós estamos, coletivamente, mas o design já usou e sempre incorporou várias tecnologias, inclusivamente tecnologias inovadoras. Ora, o software que várias áreas transversais do design usa, de forma, neste momento, invisível, que é um dos temas mais interessantes, há inteligência artificial explícita, aplicações específicas de inteligência artificial, mas há outra questão completamente que aparece com pegadas de pomba, que são as aplicações que nós usamos e que já incorporam ferramentas de inteligência artificial. Este é um dos destinos. Pois, Portanto, a criatividade, a criatividade
é muito mais complexa do que simplesmente o uso de determinadas ferramentas ou determinados processos. Mas é que Os artistas, inclusivamente, são naturalmente curiosos, são os designers curiosos, e não têm naturalmente algum entusiasmo, porque há sempre esta dualidade que nós reparamos, o binómio de entusiasmo-medo. sim, Entusiasmo, medo. Entusiasmo, medo. E é natural, porque em vários momentos houve áreas e épocas de alguma disrupção. E essa disrupção afeta profissões. sim. Afeta profissionalmente, afeta setores profissionais, ah, e promove também, ao mesmo tempo, oportunidades. Oportunidades têm a ver com a aceleração do tempo, esta questão da criatividade. Há, assim, rapidamente, que me recordo, na Grécia Antiga, há três divindades que têm a ver com o tempo. Há Cronos, Certo. Kairos e Aion. O tempo cronológico nós conhecemos. O Cronos, que devorava os seus filhos, devora a matéria. A aceleração do tempo. O tempo cronológico é fracionado, é dividido. A metáfora é nós andarmos a perseguir uma vela, a tentar apagar uma vela que está sempre à nossa frente. Portanto, é o tempo de relógio. O tempo cairológico de Kairos é mais interessante, tem mais a ver com o design, porque é o tempo justo, é o tempo da oportunidade. E é aqui que eu quero chegar. É uma oportunidade, é o tempo também do ócio. Curiosamente, eu sou um bocado fascinado por esta dimensão do tempo cairológico, o tempo da oportunidade. O Aion é o tempo das eras, o tempo geológico é medido em éons, mas o tempo cairológico, o tempo da oportunidade, vamos imaginar como uma criança a brincar. Este tempo da oportunidade resume aquilo que nós devemos ter relativamente à inteligência artificial. Não receio, Uhum. ou seja, não em termos de nós temos que apanhar o tempo cronológico, porque nós sabemos que é uma ilusão pensarmos que as novas ferramentas nos vão dar mais tempo. É uma ilusão. Historicamente tem acontecido o oposto. O oposto, Sim, sim. totalmente. Portanto, nós temos um longo currículo de culpar a tecnologia pelas falhas humanas. É, Temos um é a grande longo questão. É a percurso grande dizendo questão. isto é terrível porque Sim, uh, sim. a mesma coisa que tinha o Buckminster Fuller, que fez a previsão da televisão que ia criar génios, e foi tudo ao contrário. Portanto, não criou génios, mas tornou as pessoas mais apáticas, menos com pensamento crítico, de uma maneira geral. Pegando nisso, e como é professor também, há aqui de que forma é que isto poderá afetar o ensino do design? Ou seja, nós quando conversamos na preparação deste episódio, usou uma expressão que eu quero recuperar agora porque eu adorei. Usou a expressão oráculo. As pessoas olham para o chat GPT como oráculo que lhes diz tudo. Oráculo, exatamente. O oráculo, essa expressão é também usada por vários autores, inclusivamente o Yuval Harari, o oráculo como solução rápida Não tem e confiável. Confiável.
É receio que os seus alunos utilizem este oráculo e que o ensino do design saia prejudicado com isso. Não tenho receio, não tenho receio. O que já, se nós pensarmos, antes da inteligência artificial, nós temos manifestações comportamentais da tecnologia. Os telemóveis, que são omnipresentes, têm, outra vez, nós não podemos culpar a tecnologia do comportamento humano, mas são um fator de distração, obviamente, necessariamente. Há um levantamento muito amplo que refere, eu questiono essa estatística sempre, mas que 75% dos estudantes do secundário e universitários têm dificuldade em se concentrar num tema mais do que 15 minutos sem consultar elementos ou redes sociais ou e essa fonte de distração não vem da tecnologia propriamente dita. O oráculo, em primeiro lugar, é o oposto do pensamento crítico, que, inclusivamente, o Edgar Morin tem uma intervenção muito interessante, texto de memória, que diz que não é que as pessoas não tenham sido educadas. Foram educadas até compreenderem aquilo que lhes foi ensinado. O problema é que não foram educadas ao ponto de questionar e pôr em dúvida aquilo que lhes foi ensinado. Portanto, a inteligência artificial, no sentido do oráculo, vem na atitude oposta, no sentido de confiar, no sentido de procurar uma confirmação, que é um dos temas, um dos problemas em termos de ensino também, procurar uma confirmação daquilo que nós já acreditamos. Ora, o processo mais interessante é o oposto. É nós, em primeiro lugar, aprendermos, e uma coisa é informação, outra coisa é conhecimento. São coisas distintas. Coisas distintas. É um debate recorrente que nós podemos recolher informação através do tal oráculo. Sim. E não ter Que só acreditamos que é um oráculo se nós não conhecemos a natureza. A Claro. natureza, neste momento, é a inteligência artificial. A natureza estatística, a natureza incompleta, Sem dúvida. com muitos erros. Um dos problemas que refere no ensino é a fiabilidade da informação, que está em falência. A informação da internet, já muito antes da inteligência artificial, não era fiável. E nós só sabemos que não é fiável quando temos um conhecimento mais amplo e quando conseguimos questionar. O problema é quando não há termo de comparação. Quando nós só temos uma fonte de informação, confiamos nessa fonte. Esse é o problema. É o problema. Inclusivamente, o design procura não só a lógica, não só dar resposta a um problema do ponto de vista funcional, mas também do ponto de vista afetivo, do ponto de vista simbólico. Uhum. Que é muito interessante, inclusivamente, isso faz com que o design, para concluir, seja em termos as empresas que investem em design são muito mais competitivas e têm nos índices o triplo da rentabilidade das outras empresas que só concorrem através de preços. Portanto, esta dimensão afetiva, esta dimensão multidimensional, não se consegue através só da recolha da informação.
Pois não. Portanto, é este questionar, neste processo nós não queremos só a lógica, não queremos só um processo lógico ou dedutivo. Inclusivamente, há uma frase muito interessante nesta linha de pensamento do Rabindranath Tagore, que escreveu Casa e o Mundo, não interessa, em que refere que uma mente só lógica é como uma faca só de lâmina, que é uma imagem muito bonita. Quer dizer, fere quem a tentar agarrar. Sim, ok. Portanto, a informação, pura e simplesmente, a recolha da informação, no processo de design tem uma influência muito limitada, porque o que nós pretendemos é transdisciplinaridade, que é a reunião de saber. E essa reunião faz-se através de um processo de experiência que tem que ser consolidado. Não é feito simplesmente recolhendo informações uh, como se fosse um processo de batota, vamos dizer assim. Quem é que tenta enganar quem? Sim, E já que estávamos a falar da Grécia, há três. Esta questão do engano. sim, Conhece a caixa de Pandora, que foi aberta e várias divindades saíram cá para fora, não é? Pronto. Uma dessas divindades era a Patea. A Patea era a divindade da mentira, do engano, do embuste. Uh, Portanto, há a corporação, a universidade, de maneira geral, tem o pavor da plateia. Aliás, a plateia tinha um correspondente masculino, que era o Dolos, que também era a divindade das más ações, da malícia. Curiosamente, que deve conhecer, deu origem ao dolo. claro. O dolo, com a agravante do dolo, vem do dolos, vem desta divindade da malícia, das más ações que saiu da caixa. O oposto é a Lateia, que é a deusa da verdade. E a corporação, a universidade, isto relativamente ao ensino, para fechar este raciocínio, é este debate entre a Pateia e a Aletheia, entre a mentira, entre o embuste, entre o atalho, vamos dizer assim, entre o atalho, que não tem lugar no design, mas há este pavor, Sim, que vai ser usada, as ferramentas vão ser usadas para o embuste, sim. portanto, é um jogo de batota. Que Sim, no design tem razão. há um papel É. muito importante na formação dos estudantes, não é? Tudo isto tem que ser explicado, devidamente enquadrado, não é? E eu diria o oposto, sabe? Eu acho que a formação deve começar por professores. Também como o Edgar Morin falava. Formação, a educação deve começar pelos professores. Devem liderar o processo em vez de andarem a reboque Do com processo. receio, porque os estudantes, uh, se andarem à frente do processo, com entusiasmo, vai ter o ensino, de uma maneira geral, poderá estar do outro lado errado, que é o medo. Ora, deve ser feito com entusiasmo, porque, como eu lhe expliquei, a tecnologia tem um segmento limitado no espectro muito global do design. Portanto, não há nenhum receio, uma vez que nós apoiamos a transdisciplinaridade, a junção de saberes, não há nenhum receio, pelo contrário. Portanto, devem ser os professores, os docentes e as instituições a liderarem
o processo, em vez de andarem a reboque com receio da, da apatia, Mentira. da mentira. Pronto, no fim de Então, agora contas. só para terminar, vamos falar de futuro. Relativamente ao futuro do design, fala-se muito da questão da substituição, que algumas profissões irão desaparecer. De que forma é que isso vai afetar o design? Porque eu sei que o design tem aqui também várias áreas diferentes. Se calhar umas vão ser mais afetadas que outras. Como é que... Hum, essa é uma boa questão. Hum, uma transformação, inclusivamente na cultura indiana, há uma deusa Kali. Kali é simultaneamente criação e destruição. Destruição. Tem esta dimensão. Que os indianos são muito visuais, têm esta característica muito interessante. E a criação sempre esteve ligada à destruição, à renovação. É melhor, renovação. Portanto, o próprio design é evolutivo. Não é estático. Não é Claro, estático. A dimensão global permite a adaptação. O receio a haver seria se o design cristalizasse. Aí sim, claro. aí sim, mas nunca foi feito. Portanto, vai necessariamente ter alguma transformação. Transformação. Como antes, ou seja, nós não vamos. Os automóveis. Os automóveis, há várias pessoas que morrem nas estradas. Nós não vamos parar e dizer assim, a partir deste momento vamos usar tração animal e não vamos usar automóveis. Temos é que usar de forma responsável. A questão, de uma maneira geral, é esta, é a evolução e a transformação. Se nós tentarmos evitar esta evolução, o processo vai ser sofrido, Claro. naturalmente. E sempre aconteceu na história, inclusivamente. Imagine, não foi há muito tempo que o processo de desenho, e o processo de desenho é fundamental na em consolidar conhecimento. O processo de desenho era não o desenho como pensamento, como procura de inteligência, como dizia o Leonardo da Vinci, mas as novas ferramentas computacionais implicaram alguma transformação. Houve, no início, no mundo da arquitetura e do design, alguma resistência. E essa resistência ocasionou algum sofrimento quando essas ferramentas foram de uso generalizado. Portanto, a deusa Kali que cria e destrói ao mesmo tempo, cria uma oportunidade de renovação para as pessoas e para os profissionais que encaram com naturalidade, e os designers todos de forma transversal, estão habituados à transformação e encaram essa transformação com entusiasmo, não com medo. Ok. Não com medo, não com medo. Portanto, é o Thoreau referia que os nossos inventos, são belos brinquedos que distraem a atenção das coisas sérias, basicamente. E que aperfeiçoam um fim que se manteve, é este fim, é aqui que eu quero chegar, Claro. que não se aperfeiçoou e ao qual já se chegava com alguma facilidade. Este pensamento é muito bonito. Portanto,
que nós queremos é atingir um determinado fim. Sim. Os processos, desde que as pessoas sejam dinâmicas e as instituições sejam dinâmicas, e são, a ESAD é uma instituição dinâmica por excelência, e favorece a criatividade e a inovação, inclusivamente a inovação tecnológica, com conta, peso e medida, porque há uma preocupação, em conclusão, da sustentabilidade. Todos os designers, um dos valores transversais é a sustentabilidade, e um dos problemas incontornáveis, é que a inteligência artificial não é sustentável. E a maior parte das pessoas não tem essa noção. Encaram as ferramentas, os processos, mas a inteligência artificial é uma indústria extrativa, por natureza. Extrativa. Aquilo que é necessário para alimentar a inteligência artificial, em termos de recursos, em termos de minerais raros, a extração, e não falo do lítio, destrói o planeta, tem deixado zonas inteiras na Mongólia, com lamas tóxicas. Os data centers que exigem, que são fundamentais para a manutenção deste sistema, exigem recursos, água, que é um bem escasso. Ainda há pouco tempo foi o Dia Mundial da Água. Portanto, é uma questão polémica. Exige recursos baratos, trabalho muito barato. Portanto, ao lado negro, não em termos de design, mas em termos de preocupações do design, com a sustentabilidade que está em causa. Para mantermos, os romanos, já os gregos, tinham as galeras, a parte superior dos navios, era muito agradável, sempre, era muito agradável, era muito interessante, limpa. Lembra aquilo que Mas em baixo estavam os ramadores, estavam os escravos, a remar acorrentados. Portanto, esta metáfora não é muito afastada da realidade, em termos de inteligência artificial. Portanto, em termos de receio, sim, não em termos de pôr em questão o design, que é naturalmente dinâmico, é dinâmico, mas em termos de sustentabilidade, sim. Sim, sim. É uma das questões que está na ordem do dia. A inteligência artificial beneficia, em termos políticos, beneficia essencialmente 6 corporações. Portanto, inclusivamente, é uma área que lhe interessa, o data mining, a recolha de dado, afeta, inclusivamente, recolhe, não para ser copiado, mas para fazer parte do processo de aprendizagem da inteligência artificial, recolhe elementos que têm copyright. Inclusivamente a Getty Images e várias empresas estão a processar. Há ações judiciais pendentes dos Estados Unidos por causa dessas questões. Portanto, é no sentido da sustentabilidade global, política, de trabalho, de recursos, que os designers se preocupam. Não em termos formativos, em termos de desenvolvimento de ensino, nem em termos de profissão, porque por causa da curiosidade e por causa do processo dinâmico, adaptam-se à mudança. Facilmente faz parte. Naturalmente, faz parte da mudança. Portanto, não com medo, mas com entusiasmo. Eu diria mesmo para terminar, e quem depois está a ouvir este episódio, esta ideia de indústria extrativa é muito interessante e esta ideia da sustentabilidade também. Por isso eu desafiava-o ao Rui Canela e a mim própria e a quem vai ouvir a pensar sobre isto. Realmente esta ideia de indústria extrativa vai dar muito aqui que pensar. É fundamental.
como é que ela vai ser sustentável? E o regulamento da inteligência artificial, que será publicado em breve, fala dessa questão da sustentabilidade e de ser amigo do ambiente. Fala, Totalmente. É verdade, é mas verdade. Há uma. contamos com o design para Sim, nos claro, dar uma ajuda. claro que sim, claro que sim. Ah, ah, para terminar, há uma frase isto também de memória interessante, do Barata Moura. Os espaços da educação distendem-se pelo tempo de uma vida. E o tempo da vida são os espaços da educação. Ah, isto resume que o processo educativo dos designers e das pessoas em geral arrasta-se, distende-se pelo tempo da nossa vida. Não termina na formação universitária. Claro, pois. Portanto, distende-se, eu acho este pensamento muito bonito para terminar. Distende-se pelo tempo de uma vida. E o tempo da vida são os espaços da educação. E são esses desafios da educação ao longo do tempo da vida, em termos de pensamento crítico, que tornam o design muito interessante. E esta discussão sobre a tecnologia e sobre a inteligência artificial, muito interessante. Olha, foi um gosto. Esta foi uma bela forma de terminar, sem dúvida alguma. Muito obrigada. Foi um gosto, aprendi imenso consigo. Muito obrigada. Obrigado. Já me deu aqui muito para pensar. Pronto, portanto, foi um gosto e é sempre interessante discutir ideias e o rumo de uma conversa, tal como o design, leva-nos a territórios insuspeitos com um propósito específico. É verdade. Obrigada. In the digital jungle where bodies come alive, I tuned into a podcast, never thought I'd survive. As the host with a voice so pristine, spreading knowledge and insight like a futuristic dream.